A Irlanda é segura? Tem violência aqui em Dublin? Muita gente tem visto nos grupos de Facebook os posts sobre nanás, violência, agressão, furto aqui em Dublin e vieram pedir pra gente falar a respeito. A gente recebeu muitas mensagens perguntando sobre existe a violência, como é que tá a situação aí. E é um tema muito delicado que a gente veio evitando falar todo esse tempo, porque sempre que alguém fala de violência fora do Brasil, vem alguém e comenta: ah, mas o Brasil é muito mais violento. Vem alguém e quer comparar com a violência do Brasil. Mas, gente, comparar a violência do Brasil não vai fazer com que a violência aqui seja menos impactante, porque violência é violência em qualquer lugar. Acontece. Não importa você falar, ah, mas isso não faz sentido, né? Então a gente vai falar da realidade que a gente vive aqui, porque é a nossa experiência, né? Porque a gente mora aqui, sim, no final de contas. E a experiência de muitos outros brasileiros. Então, né, independente de como é a situação no se Brasil, é muito ou se é pouco, né? Aqui é também outra realidade, a gente precisa discutir, precisa informar quem tá vindo pra cá sobre o que é que acontece, na verdade. Então vamos começar pelo principal, né? O mais falado, que são os nanás. E aí, quem são esses nanás? Existem esses nanás? Então, os knackers, que os brasileiros apelidaram de nanás, eles são um povo originalmente da Irlanda e eles são uma camada da sociedade marginalizada, né, pela própria sociedade irlandesa. A gente não vai entrar aqui no mérito por que eles são marginalizados. Procura aí no Google. É um assunto antigo do país, sim, político, então procura, se você tiver curiosidade de saber a história da Irlanda, procura aí no Google que você vai entender por que existem os nanás e etc. Essas pessoas, elas recebem auxílios do governo, a grande maioria. Mas isso não tem nada a ver com por ele ser marginalizado nem nada. Mas eles simplesmente, a grande maioria não tem um emprego fixo. São pessoas que não têm tanto acesso à educação, ao trabalho. Não que não tenham oportunidades, mas não sei se tem muito preconceito. Aí são outras questões. Muitos dos knackers têm problemas com álcool e drogas, né? São dependentes químicos. Então, assim, é uma camada da sociedade com muitos problemas. E aí, né, reflete para a sociedade pessoas com comportamentos antissociais, comportamentos doentios, que é o que a gente sofre, né? A violência causada por eles. Principalmente as crianças e adolescentes desse povo é quem causam esses problemas, é que tem esses comportamentos antissociais. Adultos também, mas a maioria são crianças e adolescentes. São os que causam ataques mais violentos, né? Que dão trabalho, sim, para brasileiro e para todo mundo, para a sociedade toda. Mas a gente tá falando, né, das violências, dos nanás, mas e aí, o que violências? O que eles fazem? Então, temos xingamentos, no geral, agressão verbal, né? Agressão física mesmo, socos e chutes, furtos e roubos de celular, carteira. Eles abrem a mochila, você andar com a mochila para trás e não prestar atenção, eles abrem e pegam coisas que tem dentro. Bicicletas, tacam pedras, não só nas pessoas, como em carros, ônibus, janelas de casas. Depredam as coisas, né? Quebram as coisas por nada. Sim, tacam ovo. Ah, é verdade. Essa é a famosa, né? Tacam ovo, bexiga com xixi, meia com cocô. Isso a gente já viu, a gente não está inventando, viu? A gente viu, isso é uma situação que a gente presenciou, meia com cocô. A gente até fala, gente, como é que uma pessoa tá tão ociosa que ela pensa, vou fazer cocô numa meia e vou tacar dentro nas pessoas. Da meia. É ociosidade. Sim, fica o dia inteiro na rua desassistida. Os pais e as mães às vezes estão com problemas sociais grandes aí de álcool e droga, e essas crianças ficam pra rua inventando o que fazer. Mas o adolescente costuma, quando estão em bando, fazer anarquia. Só que a questão é que é um pouco... É uma anarquia, né? Assim, além, que machucam as pessoas, sabe? A gente vai contar situações que aconteceram com a gente, pra vocês não acharem que a gente tá exagerando ou inventando. Nós já vimos crianças de, 12, 13 anos roubando bicicletas nos 2 segundos, muito rápido, assim. Era no meio da Parnell Street, pra quem vai vir pra cá. A Parnell é uma rua muito central, muito movimentada. E eles não estão nem aí, tipo, enquanto um vai lá e corta o cadeado, o outro monta na bicicleta e já sai correndo
E, tipo, com a mochilinha com ferramenta mesmo. Ferramenta de cortar. Ou seja, já tava com isso, assim, planejado, sabe? Vamos sair pra roubar bicicleta. Sim, celulares, assim, eu já perdi as contas de quantos eu vi sendo roubados, assim. Puxa da mão das tipo, pessoas. você tá falando com o celular, assim, eles passam correndo e puxa da sua mão. Ou você tá com ele na mão, eles passam de bicicleta e pegam, que foi o caso que aconteceu comigo. Triste. Eu estava na Talbot Street, era 9 horas da noite, e eu tirei o celular do bolso, assim, por alguns segundos pra mandar uma mensagem. E foi o tempo de eu tirar do bolso, passou um cara, e foi um adulto, não foi um adolescente, né? E tomou o celular da minha mão. De bicicleta. Né? Não, ele passou um cara correndo de bicicleta e tomou o celular da minha mão. E eu corri atrás e tomei de volta, mas foi uma idiotice, né? Eu acho que as pessoas não devem fazer isso, não devem revidar nem nada do tipo, porque, né, sei lá, pode acontecer alguma coisa muito pior. Mas foi um impulso. Hoje eu lembro, assim, eu dou muita risada, mas foi uma situação bem tensa. Mas é horrível passar por isso, Sim, é né? horrível passar por Extremamente isso. estressante, você Muito fica estressante. com medo, sabe? De sair na rua com medo de que aconteça de novo, Sim. né? E nós falamos também das agressões físicas. E não é só contra meninos, tem, né, as meninas também sofrem agressões físicas. Homens e mulheres, adultos, sim, homens né? e mulheres adultos, sim, também sofrem. E não tem só naná homem, né? Tem naná mulher também, tem adolescentes meninas de tudo quanto é tipo, Que né? causam esse problema. São principalmente meninos, mas também as meninas, elas causam esse tipo de problema, assim. Esse tipo de situação, né, dos nanás, não é só contra brasileiros. É, em geral, contra todos os imigrantes, porque eles são extremamente xenofóbicos. E também eles têm esse tipo de comportamento antissocial contra irlandeses. A minha patroa é uma irlandesa e eu tava comentando com ela dessa situação. E ela falou, olha, acontece com a gente também, eles são agressivos com irlandeses. O que ela disse foi, toma cuidado, viu esses grupinhos se juntando, sai fora, sabe, atravessa a rua, não fica encarando, né? É chato isso, sabe, desvia o olhar, passa pra lá, não vai tentar ser ou o não bonzão. passa, né? Você tá vendo, não passa. Não vai tentar ser o dá bonzão. a volta no quarteirão, vai por outro caminho, não passa. Sim, porque pode ser que eles não vão nem olhar pra sua cara. Pode ser a maioria das vezes, né? Não vão nem olhar pra sua cara. Mas quando se resolver encrencar, né? Aí o barato fica feio, né? Fica, porque assim, você fala, mas são crianças, são adolescentes, mas eles sempre estão em bandos, assim, em grupos, 10 ou mais, então é melhor não mexer. Mas em questão, e as autoridades, a polícia, né, a guarda, o que eles fazem a respeito? Eles não fazem nada? Não. A gente tava com um problema muito grande aqui no bairro que a gente mora, que tem uma comunidade de knackers, né, bem aqui. Várias ligações pra polícia. Todo santo dia ligando, pedindo pra viatura vir, porque eles estavam numa localização ali, bem específica, sabe, assaltando as pessoas, batendo, empurrando, agredindo idosos. Tudo bom. Quebrando janela de casas, assim, tava com um problema muito grande, porque é verão agora, e no verão isso piora, porque eles têm mais tempo ocioso, é mais claro até tarde. Até 11 horas da noite tá de dia. É calor. Mas enfim, a gente entrou em contato com a polícia, várias pessoas aqui da região, e basicamente eles falam que não tem o que ser feito. Porque eles são crianças, são adolescentes. E eles sempre usam a frase tipo, são adolescentes se divertindo, adolescente querendo se divertir. Não tem o que fazer. E a gente também não pode fazer nada. A gente fica de mãos atadas porque, afinal, é adolescente, você não pode reagir. Porque se você machuca uma criança dessa, não que a gente vai reagir, mas eu falo alguém, né, que fala, não, vamos lá, vamos dar um jeito. Mas se você machuca uma criança dessa, aí dá problema pra você. Aí você vai ter problema com as autoridades, né? Porque, afinal, você é um adulto tendo um comportamento infantil como eles, né? E pior ainda se você for imigrante, né? Que fica mais complicado pro seu lado. É isso que a gente tá falando, que é uma situação delicada, porque é um problema social muito grande. Qual que é a nossa saída? O que nós fizemos? Nós criamos um grupo no WhatsApp com o pessoal do bairro. A gente tenta andar junto, a gente conversa. Tô saindo, tem alguém que vai sair agora? Tô chegando, tem alguém que vai chegar agora? A pessoa passei lá em tal lugar, não tem ninguém, tá livre, tá de boa. Então a gente fica se avisando, sabe? Um ajudando o outro. E aí a gente tá conseguindo se virar assim, tá resolvendo a situação. E assim, a gente tem esse grande problema porque a nossa área tem uma concentração, né, de uma comunidade onde eles moram. Não é Dublin inteiro que tem esse problema. Não são todas as regiões que vão ter bastante naná. Aqui tem. Mas assim, por exemplo, no centro da cidade tem muitos. Em algumas regiões específicas tem muitos. É então, mais perto das comunidades, né? Porque eles têm umas casas, apartamentos que o governo construiu, que eles moram. Então eles dão problema, assim, nessas regiões. Então, vai alugar casa, dá uma olhada se não tem região deles, né, por perto, para evitar esse tipo de problema. Ou, né, no centro. Fique atento, sabe? Se você achou um aluguel muito barato, você dá uma pesquisada pelo bairro. Porque normalmente nos bairros próximos dessas comunidades, os aluguéis costumam ser mais baratos. Então fiquem atentos a isso. E assim, eu não quero que vocês pensem, gente, que nós estamos sendo preconceituosas também, tentando
excluir mais essa camada social. É o que acontece, né? Todo mundo vai excluindo mais eles. Mas é um problema que a gente também não sabe a solução, né? E a solução... A gente é vítima, então a gente vê, a gente vive, a gente observa e, assim, não cabe a gente, né, tomar uma providência. A solução que a gente encontrou por enquanto é tentar manter distância, se proteger como pode, sabe? E andar em grupos entre a gente. A gente também faz o nosso grupo, não pra reagir com violência. Não, mas pra estar mais seguro. Sim, se proteger. Seguro. E o pessoal costuma muito estereotipar. Eles falam, eles andam de moletom cinza, só roupa da Adidas, da Nike, assim. Alguns, não são todos, gente, acredite. Você vai conhecer eles com o tempo morando aqui, de olhar, você sabe, independente da roupa que eles estão usando. Muito mais do que estereotipar esse pessoal com uma vestimenta, a gente consegue perceber pelas atitudes, pelo comportamento, não necessariamente sabe? Então a roupa, qualquer um pode pôr uma roupa da Adidas, da Nike, porque moletom cinza. Porque aqui é acessível, é barato, sabe? Então geralmente você vai olhar, pra quem não tá acostumado, vai olhar, um menino bem vestido, imagina, né? Porque eles estão com roupas que pra nós brasileiros, assim, são bem vestidos porque é de marca. E não importa que roupa que eles estão, é a atitude, você vai pegando o jeito de falar, o jeito de se comportar. É isso que você precisa ficar atento. Mas a violência não se resume só em naná, gente. Existem vários outros tipos de violência aqui. Nós começamos falando dos nanás porque é o que tá mais em alta aqui agora, porque é verão, né? E todo mundo tá comentando no Facebook sobre isso. Mas nós também temos, por exemplo, furtos em baladas de casaco. Sim, eles furtam casacos, bolsas. E eles que a gente tá falando são pessoas em geral, não pessoas são comuns. nanás, assim. Não são nanás. Qualquer objeto que você deixar na balada desassistido pode ser roubado. Cuidado. Também temos roubos entre intercambistas, que nós temos... Isso é feio, hein? Nós temos uma amiga que brasileira, que aconteceu um caso com ela dentro da acomodação estudantil. Nós vamos trazer ela aqui para fazer um vídeo só sobre isso, porque é um caso bem... Tomou um prejuízo. Sim. Fique de olho nos seus itens, no seu dinheiro, em tudo que você trouxe, nos seus pertences. Cuidado. Sim, porque, todo mundo sabe que intercambista vai estar cheio de dinheiro. Que vai chegar aqui no país cheio da grana, porque a gente precisa trazer pelo menos 3 mil euros. Então já é manjado isso, né? Seja mais esperto do que essas pessoas que já estão com intenções ruins aí pro teu lado. E nós também temos o caso de violências contra as mulheres, né? Então, infelizmente, né, gente? Em qualquer lugar do mundo. Então, meninas, cuidado na balada com bebidas, principalmente bebidas que são oferecidas, porque tem casos de meninas que são drogadas na balada, casos de abuso com meninas. Então, evita andar de madrugada, saiu da balada, vai embora sozinha, sabe? Principalmente se estiver alcoolizado. Isso vale para os meninos também, né? Evitem andar de madrugada sozinho por aí. Porque a gente ouve muito. Imagina, eu morei lá 2 anos e sempre voltei sozinha. Nunca aconteceu nada. Que bom que nunca aconteceu nada com você, que ótimo. Mas nós achamos melhor evitar do que dar sopa pro azar. Sim. Cuidado, sabe? Não fica sozinho. Não cai nessa de tô na Europa, vou meter o louco e sair andando sozinho. Igual eu fui roubada 9 horas da noite numa rua mega movimentada, cheia de gente na rua e ninguém fez nada, sabe? Então, gente, além de tudo isso que a gente falou, claro que existem, assim, os crimes grandes, tipo, grandes roubos, né? As pessoas entrarem na casa, sequestros, homicídios, isso tem. Mas uma proporção pequena, né? Ainda bem que é uma proporção bem reduzida. A Irlanda é um país pequeno e, felizmente, ela tem, né, esses níveis de violência, assim, gravíssimas. Não é tão grande. Uma coisa que a gente precisa sempre lembrar, todo mundo que sai do Brasil... A Irlanda, ou qualquer outro lugar que você está indo no mundo, ainda é o planeta Terra, ainda é cheio de ser humano, com milhões de problemas. E ser humano, tem gente que é ruim, tem gente que é violenta, e vai ter violência. Em maiores ou menores proporções, vai existir em qualquer lugar que você for. Sim. Então, vamos parar com a utopia de saiu do Brasil e acabou. Violência, acabou, coisa ruim. Sempre tem. Nós gostaríamos que fosse assim, sabe? Não tivesse nenhum tipo de violência, mas existe, né? Então é isso. E lembrando que Dublin não é só violência, não é só coisa ruim, né? A gente tá fazendo um vídeo sobre isso porque as pessoas estão pedindo pra gente falar sobre isso. Mas Dublin tem muitas coisas boas. Não, apesar de ter esses problemas, aqui é um lugar gostoso de viver. A gente vive aqui já faz mais de 2 anos. É um país que vale a pena por vários motivos. Mas com essa ressalva, fique atento como em qualquer outro lugar do mundo. Esse vídeo não é para desestimular você. Na verdade, esse vídeo é para que você fique ciente de que isso existe aqui, para você não chegar aqui e ser pego de surpresa, hein? Então é isso, né? Se você gostou, deixe seu like. E se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Ativa aí o sininho para você receber as notificações.
Vídeo toda quinta-feira, às vezes também todo domingo. E talvez segunda, ou domingo. Ou talvez algum outro dia. Mas na quinta tem. Então até a próxima, pessoal. Tchau!